Olá, queridos irmãos, Deus abençoe vocês. Mais uma vez, pastor Sérgio Fraga, da Igreja Missionária Evangélica Maranata, para compartilhar com vocês mais uma reflexão que se encontra em Lucas, no capítulo 24, a partir do verso 13 até o 35, que tem uma narrativa de dois discípulos que iam pelo caminho de Emaús após a morte de Jesus, conversando, e Jesus entra e chega, começa a conversar com eles. Depois de toda a conversa, eles chegaram a esta conclusão, no versículo de número 32. Disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Há 40 anos atrás, irmãos, ardeu em meu coração uma palavra que se encontra em João 14,6. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Eu não conhecia, não entendia nada, mas ela ardeu em meu coração até me levar a dobrar os meus joelhos e inquirir diante de Deus que me revelasse o entendimento da mesma. Essa atitude de minha parte causou uma mudança radical em minha vida, dando início a uma nova página da história da minha vida. Daí em diante, novas experiências surgiram, me fazendo crescer em conhecimento e no entendimento das Escrituras e do poder de Deus. Lembro-me de um fato que jamais esquecerei. Estava indo para casa do trabalho em um trem lotado, mas eu lia um livro intitulado Mensagem para o Homem do Século XX. Nós estávamos ainda no século XX. De Caio Fábio de Araújo Filho. O tema do texto lido era o seguinte: a graça de Jesus. Eu estava em pé, segurando o balaústre do trem, quando de repente senti uma água quente cair sobre os meus ombros. Era uma senhora de meia idade, chorando, e suas lágrimas caíam sobre os meus ombros. Imediatamente, ela me pediu desculpas e me perguntou: onde eu encontro este livro que eu quero comprar? Imediatamente eu dei o livro para a senhora, mas a multidão, vendo o que acontecera, quis também adquirir o livro, e eu comecei a escrever o endereço da editora onde eles poderiam adquiri-lo. E aproveitei a ocasião e preguei o Evangelho pela primeira vez em público. Eu nunca mais vi esta senhora, mas sei que Deus fez algo em sua vida, porque naquele dia as Escrituras arderam em seu coração. A Escritura era a seguinte: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que por sua pobreza vos tornasseis ricos. Está em 2 Coríntios, capítulo 8, verso 9. As Escrituras dizem, no Evangelho de João, no capítulo 1, de 1 a 14, que Jesus era rico e que se fez pobre. Diz João que ele no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Logo, ele era o dono de tudo, dos planetas, das galáxias, de todo o cosmos. No verso 14 diz João que o Verbo se fez carne, ou seja, ele se materializou e habitou entre nós para dividir a sua riqueza conosco.
Isto não te faz arder o coração? E como ele fez isso? Morrendo, sendo sacrificado por causa das nossas transgressões. Ele desceu do céu para morrer e pagar pela nossa culpa o preço do resgate que nenhum de nós poderíamos pagar, para dividir o seu reino conosco. Tudo isso para dividir o seu reino, a sua riqueza conosco. Um amor como esse não te faz arder o coração? Que Deus possa te abençoar em nome de Jesus.